Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de janeiro de 2018. Papa Francisco proíbe venda de tabaco na Cidade do Vaticano. O Papa Francisco ordenou a proibição de vender tabaco na Cidade do Vaticano nesta quinta-nove por considerar imoral lucrar com o comércio do produto. A Santa Sé lembra que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco causa de mais de 7 milhões de mortes ao ano no mundo todo. Segundo o anúncio do porta-voz do Vaticano, Greg Burke, a medida passa a valer a partir de 2018. A Santa Sé não pode cooperar com uma prática que prejudica claramente a saúde das pessoas, justificou. Até agora, os empregados e aposentados do Vaticano podiam comprar os cigarros com desconto no supermercado que se encontra no Estado Pontifício, o que representa uma fonte de receita para a Santa Sé. No entanto, nenhum lucro pode ser legítimo se está custando a vida das pessoas, segundo a opinião do Pontífice, usada como argumento pelo escritório de imprensa do Vaticano. Encarar o tabagismo como doença e não como um simples hábito nocivo à saúde é o primeiro passo a ser dado pelos fumantes para alargar o vício. As pessoas têm um preconceito com a busca por tratamentos, elas acham que parar de fumar é algo que têm de fazer sozinhas, sem ajuda médica. Normalmente, só buscam um especialista quando são diagnosticadas com uma enfermidade ou alguma limitação relacionada ao cigarro. Isso é um problema, afirma a cardiologista Jaqueline Schoss, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e criadora do Programa de Assistência ao Fumante. O Brasil tem hoje 18,2 milhões de pessoas que fumam, sendo 7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões de homens, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O país é o oitavo no ranking de número absoluto de fumantes. Os casos que mais preocupam, segundo Jaqueline, são os de alto grau de dependência do cigarro, em que o abandono do vício se torna muito mais difícil. Segundo o Espiritismo, os efeitos nocivos do fumo transpõem os níveis puramente físicos, atingindo o envoltório sutil e vibratório que modela, vivifica e abastece o organismo humano, denominado perispírito ou corpo espiritual. O perispírito, na região correspondente ao sistema respiratório, fica, graças ao fumo, impregnado e saturado de partículas semimateriais nocivas que absorvem vitalidade, prejudicando o fluxo normal das energias espirituais sustentadoras, as quais, através dele, se condensam para abastecer o corpo físico. O fumo não só introduz impurezas no perispírito que são visíveis aos médiuns videntes, à semelhança de manchas, formadas de pigmentos escuros, envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões, mas também amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem até certo ponto insensível aos envolvimentos espirituais de entidades amigas e protetoras. Após o desencarne, os resultados do vício do fumo são desastrosos, pois provocam uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos dos espíritos socorristas por longo período, como se permanecesse num estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando o desencarnado prejudicado no recebimento do auxílio espiritual. No livro Ícaro Redimido do Espírito Adamastor, psicografado por Gilson Freire, no capítulo 32, páginas 363 a 369, diz que na terapia orientacional, no mundo espiritual, há a interposição de dois recursos imperiosa para se efetivar a completa assistência ao enfermo, depois de atender às suas primeiras necessidades, o trabalho e a instrução.
Por isso, Santos Dumont Alberto se restabelecia de suas ações na Terra com a absorção de conhecimentos através dos preciosos livros que lhe chegavam às mãos, sendo introduzido no trabalho assistencial como auxiliar de enfermagem. Continua a relatar o autor espiritual que o ex-aviador entrou em contato com os cianoides, que são os suicidas assistidos na colônia espiritual motivados pelo vício do tabagismo, são também conhecidos de homens azuis, em decorrência da forte cianose, termo comum de uso médico que designa a coloração azulada da pele, principalmente das extremidades, decorrente da presença de elevados teores de gases carbônicos no sangue que se lhes estampa na configuração perispiritual, emprestando-lhes o característico azulado. Em outras palavras, os cianoides são os fumantes inveterados da Terra, que quando desencarnam de fato como autocidas, são atendidos nessa colônia, no mundo espiritual, em enfermarias especiais, pois, frequentemente, são resgatados do Vale dos Suicidas, onde estagiam por tempo indeterminado, porém normalmente prolongado. Conta o livro, que na instituição de assistência espiritual, há um local específico para os cianoides designado de Câmara dos Cianoides. O autor descreve o ambiente dizendo que é uma grande sala, hermeticamente fechada, permitindo reduzida renovação do ar ambiente. Segundo o autor, neste local, é acomodado um grande número de cianoides que exalam um forte e intolerável emanação recendente a tabaco. Máscaras especiais são usadas pelos que assistem estes doentes a fim de não se contaminarem com suas nocivas exalações, porém não são capazes de completo isolamento, exigindo-se força de vontade para a permanência no local. O autor espiritual continua seu relato: a necessidade de se manter indivíduos enfermos em tão inóspita atmosfera explica-se pelas exigências patológicas que seus vícios, arregimentados ao longo da vida, impõem às suas delicadas constituições psicossomáticas. Habituados à inalação constante dos venenosos insumos do tabaco, encontram como único e fugaz alívio a permanência em tão insalubre salão, impregnado dos eflúvios pestilentos emanados por eles mesmos, satisfazendo a doentia dependência arquivada no perispírito. Aí permanecem por tempo indeterminado, despendendo valiosas oportunidades da rica vida espiritual, agastados na vivência de aflitivas sensações, algemados às consequências da própria imprevidência. Muitos suplicam por cigarros, em franco desespero, enquanto outros, em afligentes ataques de loucura, exigem por eles. Alguns logram, mediante automática e ingente operação idioplástica que lhes rouba preciosas energias psíquicas, mentalizam cigarros, os quais imaginam tragar, desfrutando o enganoso deleite. Todos vivenciam a ideia fixa de fumar como única solução para suas angústias, triste obsessão da qual leva um longo período para se desvencilhar, causando sérios prejuízos aos seus progressos espirituais. Possuídos de lastimável imensa penúria orgânica, demandam um largo período de recuperação nestas enfermarias especializadas. Os delicados tecidos pulmonares perispirituais, seriamente lesados pela intoxicação nicotínica, imprimem-lhes pesada e aflitivas angústias respiratórias, dignas de pena para quem os assiste. Alguns mal conseguem conversar dominados pela dispneia e quando o fazem é para suplicar por cigarros, como se fosse tudo que precisam para se acalmar. Após longos anos de permanência em tais enfermarias, todos ainda continuam registrando o dano nas malhas perispirituais, imprimindo-as depois no futuro corpo físico, ao reencarnarem, estabelecendo enfermidades de difícil remissão como a asma brônquica, as fibroses idiopáticas, os tumores,
as pneumonias de repetição e outras patologias pulmonares crônicas, embora a maioria dos tabagistas, após a morte física, encaminhe-se para o Vale dos Suicidas, muitos permanecem na crosta planetária, jungidos aos encarnados vivos, aos quais se consorciam em doentio conúbio obsessivo a fim de continuar o sórdido prazer, induzindo a sua perpetuação, compondo assim outro lamentável panorama das tristes consequências de tão estranho costume. Observando a infausta condição destes enfermos, não podemos deixar de lançar um apelo àqueles que ainda residem na carne, que detêm a condição de abandonar desde já o inadequado hábito, evadindo-se a tempo dos implacáveis sofrimentos pós-morte. Sabemos que muitos não responderão a estes nossos ditames, e somente no mundo espiritual compreenderão. Pois a vida na matéria nos inunda, por vezes, da ilusão de que importa apenas o presente, e as consequências de nossos atos no porvir não nos dizem respeito. Seguramente seus padecimentos serão motivos imensos, porém tardios arrependimentos a se refletirem em futuras reencarnações. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de janeiro, por Feijão.